Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, segurança da informação, mecanismos de autenticação. Pessoal, vamos iniciar a semana 5 tratando de mecanismos de autenticação. Né? O professor Júlio César Estrela é branco e careca, usa óculos de grau, camisa polo vermelha e calça preta. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem ora em tela cheia, ora como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. Slide intitulado Roteiro e os tópicos. Conceitos básicos. Usuários e grupos. Bom, vou tratar de alguns conceitos básicos que envolvem a autenticação. Então, até agora a gente falou sobre a importância de autenticação de mensagens, né? Mas como que isso funciona na prática, né? Como que são os sistemas de autenticação, né? Para acesso aos dados por meio de uma aplicação, né? Isso no ambiente local, né? Então, quando eu vou utilizar o meu sistema operacional, eu tenho que fazer autenticação, especialmente em ambientes multiusuário, né? Então, fazer acesso a um computador em um laboratório, uma empresa, né? Eu preciso me autenticar, né? Porque, de um modo geral, associado à autenticação é trazido pelo sistema operacional todo o perfil do usuário, né? Os dados que estão armazenados em alguma área, né? Do disco local ou do disco remoto, mapeado naquele desktop, naquele notebook, ou até mesmo no próprio celular, considerando que são de uso para vários usuários, né? Então eu vou abordar alguns conceitos básicos, tratar nesse contexto de usuários e grupos, né? Que tanto grupos quanto usuários podem se autenticar. As estratégias de autenticação utilizadas, tanto em ambientes locais, também em ambientes remotos, né, como a internet. Então, como é que é o processo de autenticação, quais são os mecanismos de autenticação, os protocolos, há uma infinidade de protocolos para as mais variadas situações, tá? Embora nós não vamos nos aprofundar neles, né, mas trazer uma listagem para vocês, tá? Há algumas maneiras de fazer autenticação, né, principalmente que envolve técnica de biometria, né, as estruturas de autenticação, né, e é isso que nós vamos começar, tá? Slide com o título Conceitos Básicos e o texto. A autenticação prova a identidade de diversas entidades do sistema computacional. Objetivos: identificar usuários para o sistema, identificar sistema para os usuários, identificar sistemas para outros sistemas, garantir a origem de uma aplicação, etc. Bom, a autenticação ela prova a identidade de diversas entidades de um sistema computacional, tá? O objetivo, então, aqui é identificar os usuários para o sistema, né? Identificar os sistemas para os usuários, identificar sistemas para outros sistemas, né? E garantir a origem de uma aplicação, tá? Então, a autenticação pode acontecer entre usuário e sistema, entre dois sistemas, né, que conversam entre si. Então, um módulo, vamos voltar ao nosso exemplo lá do módulo de pagamentos, né, que faz parte de todo um sistema de comércio eletrônico de uma grande empresa de comércio eletrônico. E eu não vou citar não, mas nós temos várias aqui no Brasil, né, fora do Brasil também. Posso citar uma fora do Brasil, por exemplo, o eBay, né, ou a Amazon, né, enfim, que também tem atuado aqui no país. Então, eles vão pegar o eBay, certamente tem um sistema de modo de pagamento próprio, né? Nós podemos pegar outras empresas, né, que não têm capacidade ou competência técnica para lidar com as ações de segurança, né, no sistema de pagamento no comércio eletrônico, e ela faz uso de um módulo de um terceiro, né? E esse módulo tem que conversar com outro sistema bancário, com um módulo de vários bancos, né, e várias bandeiras de cartão de crédito, tá? Então, esse módulo tem que se autenticar, né, junto com outro módulo de um outro sistema que se comunica pela rede, né, pela internet. Tá? Então, é um exemplo da importância da autenticação de sistema para sistema também, não só de sistema para usuário, que comumente a gente se identifica, né? Então, um famigerado login e senha para fazer uso de alguma aplicação,
mais recentemente, né, quer dizer, de alguns anos para cá, tem sido muito comum a autenticação biométrica, principalmente no celular, tá? Que é mais fácil, inclusive mais rápido. Bom, quais são as etapas? Se a gente considerar o uso de autenticação, né, em servidores, a gente tem algumas etapas, né? Novo slide com o texto: Etapas de autenticação em um servidor. Autenticação no servidor. Login, inicia a sessão do usuário. Autenticação do cliente. Criação de processos. Utilizar os sistemas criados pelos processos. Finalizar a sessão do usuário. Logout. Então, se a gente considerar a autenticação em um servidor, né, servidor qualquer, tá? Então, tem uma tela de login, né, que vai permitir que eu entre com alguns dados, né, com o meu usuário, que já foi previamente cadastrado, né, no servidor de autenticação, que armazena meus dados ou armazena a senha, no caso aí o hash, né, da senha, né, dificilmente vai ter sistemas que armazenam uma senha completa, né, criptografada, mas o hash dela. Temos a fase de autenticação do cliente no servidor, a criação de processos, né, a partir da autenticação dele. Então, quando eu faço autenticação, por exemplo, no Windows, o que começa a aparecer e começa a ser executado? Então, começa a aparecer lá uma série de aplicações, né, ou de arquivos que tem que aparecer lá no desktop, começa a aparecer execução de áreas específicas, né, que o sistema operacional reserva para aquele usuário em particular, tá? Eu posso, a partir da autenticação, usar toda a suíte de aplicativos, né, locais, né, então um pacote Office, posso abrir o browser, enfim. Então, a partir da autenticação, que de fato o usuário começa a fazer o uso do sistema, tá? Então, ele tem acesso e posse para isso. Inclusive, isso é importante e é associado à autenticação, está inclusive o mapeamento, né, de recursos computacionais para aqueles usuários, né? Então, qual a quantidade de usuários que um sistema operacional consegue suportar, né, a partir da autenticação de vários usuários ali, né? Então, nós podemos fazer, inclusive, a autenticação remota, né, nesse servidor, né? Fazer a autenticação local, né? Estar fisicamente na frente de um servidor, com um monitor, com um teclado e fazer a autenticação. Mas podemos, inclusive, fazer a autenticação remota, né, usando o protocolo de conexão segura, que é o SSH, né, fornecendo login e senha, né, a maior parte das vezes, passando um domínio e uma porta, né, para a conexão a esse servidor. Tá? Então, são algumas das fases. E para finalizar, né, depois que eu faço tudo que eu tenho que fazer no sistema computacional, com o sistema operacional, eu vou lá e finalizo a sessão do usuário. Tá? Então, enquanto eu estou no sistema, né, e eu fui devidamente identificado, eu posso interagir. Tá? Bom, no Linux, de um modo particular, né, em sistemas baseados em Linux, né, nós temos o que nós chamamos de UID, né, identificação de usuários, que ficam registrados em alguns arquivos, muitas vezes em servidores, né, com informações de identificação desses usuários. Né. Novo slide com texto. No Linux, os IDs dos usuários, UID, ficam registrados em /etc/PASSWD. Utilizamos o ID para rotular entidades, processos, threads, etc., recursos, impressoras, arquivos, etc. Então, para que a gente utiliza esses identificadores? Né? Para rotular entidades, né? Essas entidades podem ser processos, né? Programas em execução, podem ser threads, né? Ramificações desses processos em execução. Pode ser recurso, né? Então, eu tenho um identificador para uma impressora. Quem tem acesso a uma impressora, né? A impressora é um dispositivo que por si só é compartilhado, né? Então, existe uma fila de impressão e eu preciso associar essa identificação da impressora para o sistema, para os usuários poderem ter acesso e identificar a impressora mediante um login, né? Às vezes você tem que logar no sistema operacional e depois logar na impressora, fornecer autenticação, né, o login, a senha ou até a autenticação biométrica para fazer a impressão de uma página, um conjunto de páginas, né? A própria impressora requer isso, né? O próprio dispositivo físico requer isso, né? Também arquivos, né? A gente pode fazer uso da autenticação fazemos uso da autenticação para lidar com arquivos, né? Fazer operações de modificação, inserção e remoção. No slide, o texto. Usuários também podem ser organizados em grupos. GID, Group Identifier, /etc/group,
Um usuário pode pertencer a mais de um grupo. Bom, os usuários, né, que têm o identificador, eles podem ser organizados em grupos, né, e eu posso associar mecanismos de autenticação para aqueles grupos, né, de usuários. Ou, com base em determinada estratégia de autenticação, eu libero recursos computacionais para um grupo de usuário X em detrimento do usuário Y, né. Em geral, nos sistemas Linux, essas informações ficam no arquivo /etc/group, né. Ele pode, logicamente, o usuário ele pode pertencer a mais de um grupo e depender do grupo que ele pertence, ele vai ter acesso restrito a alguns recursos do sistemas, porque ele pertence para um grupo, mas ele vai ter acesso restrito a outros recursos, porque ele também pertence a um outro grupo que permite a liberação do acesso a determinado tipo de recurso. Tá? Então, mas tudo começa com a autenticação e a associação desses usuários aos grupos, né, baseado naquilo que eles podem fazer. Novo slide intitulado Fluxo Geral, com o esquema. À esquerda, um monitor de computador é client. À direita, uma reta vertical separa client de 3 fluxos principais, indicados por setas. Seta A. Solicita autorização para Resource Owner, usuário, representado por um pictograma amarelo de pessoa, que retorna seta B, autorização concedida. Seta C. Autorização concedida leva ao bloco retangular roxo Authorization Server, servidor de autorização, que devolve a seta D, Access Token. Seta E, Access Token, aponta para outro bloco retangular, laranja, que é Resource Server, app com informações confidenciais. O retorno é a seta F, recurso protegido. Então, de modo geral, nós temos um cliente que quer fazer alguma coisa em algum servidor de recursos, né? Então, assim, eu tenho um banco de dados aqui, por exemplo, né? Um BD, né? Eu tenho um servidor de aplicação, né? E o usuário, primeiro, ele tem que requisitar o acesso, né? Quer dizer, ele tem que solicitar a alteração, né? E uma vez que essa alteração é concedida, né? Ele pode ganhar algum token, né? Essa é uma forma de autenticar, né? Que eu estou mostrando aqui, mas existem outras, né? Pode ganhar acesso a um token, né? Que pode ser físico, ou pode ser um token baseado em uma mensagem, né? Desenvolvida com software, né? Que com base nele ele consegue ter acesso aos recursos, tá? Então veja que eu tenho a figura de vários elementos aqui, né? Eu tenho o próprio usuário, o proprietário, né? O cliente aqui pode ser um browser, né? E o proprietário que tem a posse daqueles mecanismos para fazer a autenticação. E eu tenho um servidor de autorização que, de fato, verifica se aquele usuário é de fato ele, né? Se ele oferece as credenciais adequadas, se as credenciais estão associadas a ele. Tá? E só depois que esse servidor de autorização, né, faz a liberação, né, depois que ele fez a comparação, que ele libera acesso ao recurso. Esse acesso ao recurso ele pode ser feito, a liberação de forma finita, né, ou pode ser feito baseado num tempo. Né? Então, você vai ter tanto tempo para fazer acesso a esses dados, e depois que o tempo expirar, você tem que refazer o processo de autenticação novamente. Tá? Novo slide com outro fluxograma. À esquerda, pictograma de uma pessoa é user, da qual parte a seta password para a direita, em direção ao retângulo vertical laranja client. De client, parte uma seta password para authorization server, que retorna a seta token para client. Abaixo, uma seta token parte de client e aponta para resource server, que devolve resource para client. Bom, de modo geral, a gente tem um fluxo, né, que eu tenho um usuário aqui, né, que fornece um login, né, e uma senha, né. É muito comum nós lidarmos atualmente com autenticação, né, com mais de um fator, né, então você tem que fornecer seu usuário, sua senha, depois que você fornecer, você vai receber um token, com base nesse token você vai fazer acesso aos dados, né. Isso tem sido muito comum em sistemas de compras, né, de produtos na internet, né. Não basta você ter a senha, você recebe um token.
Esse mecanismo de autenticação também, pessoal, é interessante quando você vai receber um produto em casa, né? Principalmente quando você compra um produto por um site de comércio eletrônico, né? Que ele é muito caro, né? E o entregador vai fazer a entrega e você precisa dizer uma palavra-chave, por exemplo, uma palavra secreta, né? Que é enviada para você depois que você fez a compra do produto, depois que o processo foi validado, depois que o produto saiu do transportador e está a caminho da sua casa. E aí você, o entregador, para entregar o produto para você, ele vai exigir que você se autentique, né? E a informação que você tem que passar é um token que foi gerado, né, pelo sistema, né, no caso. Se você fala a palavra correta, ele te entrega, senão ele não te entrega. Então a gente pode fazer uma associação, né, desse mecanismo de autenticação, né, com o mundo real, né, no caso aqui também. Bom, o que envolve as estratégias de autenticação? Tá? Então, o que envolve, em geral, aquilo que você conhece, né, aquilo que você tem e aquilo que você é. Tá? Nós podemos usar essas estratégias de forma isolada ou podemos fazer a combinação entre elas, o que é muito melhor. Slide intitulado Estratégias de Autenticação. As estratégias de autenticação envolvem aquilo que você conhece, aquilo que você tem, aquilo que você é. Abaixo, um fluxograma com 3 círculos amarelos com figuras e caixas de texto. Uma pessoa de perfil com engrenagens na cabeça. Something you know. Uma seta com a palavra with indica as figuras de um monitor e um celular com a legenda Something you have. À direita, a palavra or, seguida da imagem de uma impressão digital com a legenda Something you are. Tá? Então, aquilo que você conhece, né, aquilo que você gravou, por exemplo, olha, eu fiz um cadastro em um sistema e eu decidi o meu login e alguém me passou uma senha muito forte ou pediu para digitar essa senha, né, e eu tenho que guardar essa senha. Com base nessa informação que me identifica, que é o login, ou ID, né, meu ID é o login, né, ou meu nome, ou meu CPF, né, ou combinação de nome com CPF, ou as primeiras letras do meu CPF, por exemplo, né, com base nisso eu consigo entrar no sistema. Isso é fraco, né, porque você consegue quebrar, não é difícil de quebrar essas senhas, geralmente elas não podem ser grandes, né, embora tem alguns sistemas que não limitam o tamanho dessa senha, né, a senha digitada. A maioria limita em poucos caracteres, né, e elas são facilmente quebradas, né, dependendo do tipo de informação que vai ser obtida, é muito fácil quebrá-la. E envolve também aquilo que você tem, né, que de modo geral pode ser um token, né? Então, essa token, quando você vai receber um produto, pode ser um cartão, né, físico, né, que permite você, depois de fornecer o seu usuário e senha, você tem que passar esse cartão ainda para entrar em algum local ou para acessar alguma outra aplicação. Ou, alguma coisa que você tem e alguma coisa que você é, né? Então, algo que nos identifica de forma única, né? Então, as nossas impressões digitais, nossa íris, né? Isso também pode ser utilizado, combinado com outras estratégias de autenticação. Tá? Novo slide com os tópicos. Aquilo que você conhece. O que é conhecido pelo usuário. Fácil de memorizar. É uma técnica de autenticação fraca, o que permite a informação ser roubada ou facilmente transferida. Exemplo, login e senha, PIN. Bom, aquilo que você conhece é o que é conhecido pelo usuário, né? É fácil de memorizar, é uma técnica de autenticação fraca, como eu já comentei, né? O que permite que a informação seja facilmente obtida, né? Ou transferida. Então, um exemplo, login e senha, ou um número qualquer, né? Um PIN, né? Um número de identificação. Novo slide. Aquilo que você tem. Informação mais complexa ou um dispositivo. Melhor que a técnica anterior. Problema. Um dispositivo material, cartão, pode ser roubado. Exemplo, cartões, tokens, chaves criptográficas, certificados digitais. Aquilo que você tem é um pouco mais complexa, né? Pode ser uma informação mais complexa, uma informação um pouco maior em tamanho, né, em complexidade. Pode ser um dispositivo, né? É melhor que o uso só do login e da senha, né? O problema é que, dependendo desse dispositivo, ele pode ser roubado, né? Ele pode ser adulterado, né? E aí eu não consigo prosseguir com a autenticação. Tá? Então, um exemplo disso é cartões magnéticos, tokens, chaves criptográficas,
que não foram guardados adequadamente, né? E certificados digitais, que também, se não tiver o uso de uma autoridade certificadora que guarda esse certificado, a chance de ser roubado, né, e de ser interceptado aumenta. Novo slide. Aquilo que você é. Características intrínsecas do usuário. Biometria. Técnica mais complexa de implementar. Considerada mais robusta que as anteriores. Exemplo, dados biométricos. E a estratégia que envolve aquilo que você é, né, que são características únicas do ser humano, né? Então, uma técnica de biometria, ele é muito melhor, embora é mais complexa de implementar, né? Bem mais robusta que as anteriores, e a ideia é a gente usar dados biométricos que nós temos, né? Então, essa estratégia de autenticação de biometria é utilizada, por exemplo, já há algum tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer o registro, né, do título, dos dados do eleitor, né, quando ele vai votar. Algumas cidades brasileiras, nas eleições anteriores, fizeram o voto com base na leitura da biometria, e a tendência é que isso se massifique, né, ao longo das eleições, né. Esses testes são sempre feitos com poucas pessoas, em poucas localidades, no caso aí da urna eletrônica, né, e depois isso vai se disseminando, que de fato é uma técnica muito forte, né. Embora ela é um tipo de técnica que pode ser burlada também, né, então o ser humano é capaz de desenvolver a técnica e ao mesmo tempo burlar, mas exige muitos malabarismos assim do usuário que queira burlar a técnica de biometria. Novo slide. Autenticação multifator. Utilizar em conjunto as estratégias anteriores. Banco, senha mais cartão. Deve ser utilizado de forma racional. Muito utilizada em aplicações disponíveis na internet. Então, de um modo geral, a biometria, né, ela é combinada, né, com outras coisas, né, não só ela em conjunto, né, mas ela fortalece as estratégias de autenticação, né, e o que nós mais vemos de modo geral, hoje, né, nos sistemas computacionais, são autenticações com múltiplos fatores, né, que é a combinação entre elas, tá? Então, por exemplo, num banco eu vou usar a senha mais um cartão, tá? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, né? Se você passar os dados do cartão, né, enfim, pela internet, é complicado. Novo slide intitulado Técnicas Biométricas com o texto. Utiliza as características biométricas, físicas ou comportamentais de um usuário para sua identificação única perante o sistema. Físicas: impressão digital, padrão da íris, geometria das mãos, DNA. Comportamentais: som, padrão de voz. As técnicas biométricas vai utilizar as características físicas ou comportamentais do usuário, né, para identificação perante o sistema, né. Então isso envolve aí impressão digital, padrão de íris, a geometria das mãos, né, alguns bancos que solicitam que você coloque a mão para ser identificado, para depois prosseguir para obtenção de informações da sua conta ou saque de dinheiro, né. Características comportamentais, né, o padrão do som, né, da voz. Há técnicas de identificação biométrica também que permite verificar como é que você anda, né? Então existe um comportamento no andar de determinado tipo de pessoas, né, que permite identificar um padrão, né, para aquela pessoa, como que ela anda, né, a quantidade de passos que ela dá, a abertura entre uma perna e outra, enfim, até isso pode ser utilizado como mecanismo de biometria, né? E a gente pode combinar tudo isso, inclusive. Novo slide com o título Técnicas Biométricas. Alguns requisitos. Universal. Deve estar presente em todos os indivíduos. Singular. Unicidade. 2 usuários devem apresentar valores diferentes para a característica. Permanência. Não deve mudar drasticamente no tempo. Bom, alguns requisitos para a biometria envolvem a universalidade, né? Então ela tem que estar presente, essa característica tem que estar presente em todos os indivíduos, né? Então a impressão digital é uma característica do ser humano, né? Ela tem que ser singular, única, né? Então 2 usuários devem apresentar valores diferentes para a característica, então a minha impressão digital deve ser diferente do meu filho, da minha esposa, enfim, né? Do meu pai e da minha mãe, né? A permanência não deve mudar drasticamente com o tempo, né? Então dificilmente a impressão digital muda, né? A menos que você tenha algum problema com um corte no dedo, enfim, né?
E isso pode acontecer, inclusive, que dificulta a obtenção ou o mapeamento das características suas, quando você tem algum problema em função do seu trabalho, enfim, né? No slide, outros 3 requisitos. Mensurabilidade, deve ser mensurável. Coleta, pode ser medida por um dispositivo. Aceitação, coleta bem aceita pelos indivíduos. A mensurabilidade, eu devo conseguir medir essa característica, né? Então, como é que eu faço a distância entre pontos, né? Então, se eu for utilizar a íris, né? Ou um mapeamento facial, o que me diferencia de um outro indivíduo, né? Então, tem que conseguir medir isso, né? A coleta pode ser medido por um dispositivo, né? Então tem um leitor de impressão digital, né, que faz a leitura quando eu vou sacar dinheiro, quando eu vou acessar os dados do meu celular, quando eu vou, de repente, pegar um metrô, né, ou entrar em um ônibus, enfim, né? A aceitação, a coleta da informação tem que ser bem aceita para os indivíduos, né? Então tem o fator humano também, né? Então a coleta de impressão digital, ela não pode ser drástica, né? Então ela tem que ser simples, enfim, né? Isso muito antigamente, né? Era feito naqueles quadradinhos com tinta, né? Então era muito comum, né, a gente tirar a impressão digital assim, né, e mapear isso num papel, né? Tinha lá seus problemas, mas era uma forma de fazer o registro da impressão, e hoje isso tudo é eletrônico. Inclusive a consulta e a checagem, ela torna-se muito mais rápido, né, e muito mais eficiente e mais segura, inclusive, né? Novo slide com o título Sistema Biométrico e os tópicos. Sistema que utiliza a biometria para identificar um usuário, autenticar para comprovar sua identidade. É composto por sensor, captura os dados biométricos. Extrator, extrai o que é relevante, características dos dados coletados. Comparador, compara as características coletadas com os dados armazenados. Banco de dados, registrar as informações biométricas. Bom, o sistema biométrico, ele utiliza biometria para identificar um usuário, para autenticar e comprovar sua identidade, né? Ele é composto por sensores, por extratores, né, para extrair o que é relevante, um comparador para comparar as características e um banco de dados para registrar essas informações, tá? Slide intitulado Estrutura de autenticação e o texto. Objetivo: unificar bases de dados de usuários. Modularizar os métodos de autenticação. Tornar mais simples construir aplicações que requerem autenticação. Frameworks. Faz com que as técnicas de autenticação sejam unificadas com os mesmos algoritmos e oferece uma interface de programação padronizada, homogênea. O objetivo da estrutura de autenticação é unificar a base de dados do usuário, modularizar métodos de autenticação, né, para você não fazer um sistema de autenticação muito diferente dos outros, e a utilização de frameworks é muito comum também, né, que faz com que essas técnicas de autenticação elas sejam unificadas, né, com menos algoritmos, né, e oferecendo uma interface de programação mais padronizada, tá? Novo slide com exemplos de estruturas de autenticação. Local: PAN, Pluggable Authentication Modules. XSSO, X-Open Single Sign-On, similar ao PAN. BSD Out, usada no OpenBSD. Em rede: SHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. EAP, Extensible Authentication Protocol. Rádios, Remote Authentication Dial in User Service. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Exemplo de estrutura de autenticação: local, PAN, né, BSD Auth, e em rede, né, principalmente em rede sem fio, né, SHAP, EAP, o servidor rádios, né, e em dispositivos locais o LDAP, né, em redes locais. E na internet, né, um bem conhecido aí, além do X509, é o Kerberos, né. Novo slide com a continuação. Na internet: X509, OpenID, Kerberos, SAML, Oath. No slide seguinte, os tópicos. Na internet: Kerberos, proposto nos anos 80, MIT, centraliza a autenticação de serviços, compartilhamento, login, etc. Linux, Windows, Mac. Tickets são obtidos pelos usuários para acessar serviços da rede.
são cifrados com Ds, triplo Ds, AES. O Kerberos ele foi proposto, né, um mecanismo de autenticação da década de 80, né, ainda bastante utilizado, que é o que tem como objetivo de centralizar serviços, tá? E são cifrados aí com uma criptografia simétrica, né, o Ds, triplo Ds e o AES, tá? Então era isso para essa aula, pessoal. Essas são as referências. Slide com as referências. 1. www.brunobrito.net.br. WAUS 2. 2. Artigo Proteja uma API Web com contas individuais e login local no ASP.NET Web API 2.2, disponível em docs.microsoft.com. 3. Criptografia e segurança de redes, princípios e práticas, William Stallings. 4. Artigo A autenticação de 2 fatores é segura, do site pentagio.github.io. Faça a leitura dos textos bases indicados e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Keiko Drida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br